Olá, boa noite, meus queridos internautas. Mais uma quarta-feira, nós estamos juntos. Apesar que vocês sentiram a minha falta quarta-feira passada, peço desculpa, mas eu estava fazendo algumas imagens, alguns vídeos que nós vamos utilizar em programas próximos. E eu também queria iniciar, agradecendo o nosso amigo Wagner Mantovani, que apresentou o nosso programa semana passada brilhantemente, mantendo o nível do nosso programa, o bate-papo gostoso com vocês, eles conversaram, prosearam sobre o café. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo, praticamente todo mundo conhece na pele, sente. Nós vamos falar de dor de cabeça, conhecido em termos médicos, como cefaleia. É interessante porque essa época, porque nós estamos comemorando, tem uma dúvida entre o dia 19 de maio e 2 de junho, mas é para se falar do combate à dor de cabeça e à cefaleia. Ela é um sintoma universal no ser humano, é um dos sintomas mais comuns na medicina e uma das queixas mais frequentes nas consultas médicas. Para esse assunto que afeta a maioria da população, meu convidado é muito especial, é o neurologista Dr. Milton Medeiros, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Federação Mundial de Neurologia e também importante autor de livros que ajudam muito as pessoas. Nós estamos com 3 modelos aqui, 3 livros, 3 exemplares, mas ele escreveu 4, escreveu 5, porque um está no forno, logo vai estar aí, para todos nós podermos ler e aprender mais, até porque é um assunto muito importante, que é o estresse. Mas, para iniciar, boa noite, Dr. Milton, eu queria agradecer a presença, de você estar aqui com a gente, podendo conversar com os nossos internautas, levar informação sobre esse assunto, que é muito importante, mais importante do que as pessoas imaginam. Sim. Boa noite, Neto, boa noite aos amigos internautas, e eu quero agradecer ao convite. Eu acho que é de extrema importância a gente poder falar a respeito desse assunto, esclarecer a população, porque apesar de ser um sintoma muito comum, é um sintoma que eu diria ser pouco valorizado pelas pessoas. Então, no dia a dia, na clínica, a gente acaba se deparando com casos mais graves em decorrência da demora pela procura de um médico, de um especialista para a investigação. Então é muito importante estar aqui falando com vocês hoje. Olha, tão importante também são os nossos internautas. Queria dar boa noite para o Silvio Gomes, para o Alexandre, para a Karina. Está dando boa noite para o senhor, a Karina Migranini. Sim. A Karina é apresentadora do programa de negócios, aliás, negócios imobiliários. A Silvana Egídio, que está sempre com a gente, muito boa noite. Silvio Ganes também dando boa noite. O Sandro, apresentador do nosso programa de esporte. A Alessandra Rigo, que diz que iria assistir porque sofre muito de dores de cabeça. O Vivaldo Soares, nosso amigão lá de Portugal, Vivaldo, já esteve aqui com a gente, falando também de um assunto que poucas pessoas veem em uma profissão tão importante a gente, que é o carcereiro, que é que nos protegem, Vivaldo virou um grande amigo meu, Vivaldo? Um abração para você, um abraço para tua família aí em Portugal. A Jolita Liero, também dando boa noite. A Adriana, minha irmã, tua paciente. Sim, a Irene Almeida, a Joelma Souza de Carvalho de Londrina. Vamos ter Conferência Estadual de Saúde nessa semana que vem, Estamos batalhando aí, Joelma? Fernanda Cícero, a Lorraine, nossa assistente social, dando boa noite. Luana Garanhani, a Fernanda falando, quem não tem dor de cabeça? São poucas pessoas. Aparecida Carrara Nogueira, também nossa ilustre a audiência sempre com a gente, sempre junto com a gente, muito obrigado. A Eloá Tereza Gasparotto também, sempre aqui ligadinha. Maristela Assis, já trabalhou com o senhor, Logo que eu pus a primeira mensagem, ela já veio falar, trabalhei com o Milton, excelente profissional. O Dirceu Ferrari, que também esteve aqui com a gente, falando do rapel.
Loana Medeiros Ramagnoli, a irmã do doutor. Sim. Ó, o Sandro Cis falou que hoje a cabeça dele estava doendo. Estamos aqui também presente aqui com a gente, a Érica, está aqui no nosso estúdio. A Jesuína Montanher também nunca falta, está sempre aqui com a gente. Ângela Novaes, minha esposa, está aí. Evandro de Capo, boa noite, Evandro. Um abraço para o pessoal de Piraquara. Né? Evandro, companheiro, sempre com a gente. Andréia Fante está com a gente. Minha secretária. A secretária do doutor. Sim. A Cris Viana, né, dizendo, nesse nós podemos confiar com toda certeza. Né? A gente confia, a gente quando confia a nossa família a um médico é porque a gente confia muito nele. Né? Então, né, agradeço a todos aqui e com o tempo vão fazendo as perguntas que vocês desejarem. Aproveitem esse momento que nós estamos aqui com o Dr. Milton. E para falar de dor é um sentimento angustiante e é um fenômeno complexo e subjetivo. Definir dor tem sido um desafio da medicina, né? Definir a dor em si. A dor é capaz de produzir sofrimento e incapacidade. Eu sou uma pessoa com dor de cabeça, minha cabeça não funciona para mais nada. Eu tenho dificuldade de escrever, tenho dificuldade de conversar, tenho dificuldade de atender os meus pacientes, né? Sendo seguramente a causa mais comum de afastamento de trabalho, gerando enorme ônus para a sociedade. Está aí uma outra importância, que é a importância social e econômica da dor. Considerado um problema sério de saúde pública, sendo a dor de cabeça a principal das dores, né, a mais comum. O neurologista é o profissional de saúde mais habilitado a lidar com os vários tipos de dores de cabeça. Então, Dr. Milton, fale um pouquinho para nós sobre a neurologia e a sua importância no diagnóstico e tratamento da dor de cabeça, né? Como o profissional da área, como a especialidade de neurologia nos ajuda a enfrentar esse sofrimento que é a dor de cabeça. Bem, a cefaleia é a queixa mais comum no consultório de um neurologista geral. Eu ouço isso muitas vezes ao longo do dia. E o importante é o seguinte, a cefaleia ela sempre deve ser valorizada e investigada. O neurologista é o médico mais adequado para esse tipo de investigação em decorrência da sua formação. O neurologista é o médico especializado em função e patologias do cérebro e dos nervos periféricos. Então, sempre o neurologista é quem vai investigar de forma mais adequada. É muito interessante a gente salientar que dor de cabeça tem muitas causas, que vão desde problemas corriqueiros e simples, às vezes uma simples gripe pode produzir a dor de cabeça, mas uma dor de cabeça pode ser por problemas graves, como um tumor cerebral, uma hemorragia cerebral, uma alteração de estrutura no cérebro. E, dentre esses dois extremos, nós temos as causas mais comuns, que são as cefaleias primárias, como a enxaqueca, como a cefaleia tipo tensional. Existem várias formas de dor de cabeça. A International Headache Society tem uma classificação e nós temos muitos tipos de dores de cabeça e cada dor tem um tratamento específico. Então, daí vem outro detalhe importante. O tratamento da dor de cabeça é sempre individualizado. Vai depender do tipo de dor, vai depender da classificação etimológica dessa dor, vai depender do organismo do paciente e, a partir de vários fatores avaliados pelo neurologista, se escolhe um tratamento específico, se escolhe um tratamento padronizado para cada paciente. Então, eu acho que no decorrer aqui da nossa entrevista, do nosso programa, vão aparecer muitas perguntas gerais e algumas pessoas vão estar querendo uma solução para a sua dor de cabeça. Infelizmente, não funciona assim. A solução ela só vem depois da investigação,
para que seja feito um tratamento específico para cada tipo de dor de cabeça e para cada paciente. Nós temos que aprender que tratamento de saúde como um todo, quanto mais individualizado, quanto Perfeito. mais feito para aquela pessoa, a chance de dar resultado é melhor. Principalmente dores de cabeça que há, hoje há quase 200 tipos de dor de cabeça. Catalogado, sim. E dor de cabeça não é uma coisa nova, né? Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, mencionava que a dor de cabeça era causada por exercícios e relações sexuais. E acreditou que eram decorrentes de ascensões de vapores do estômago para a cabeça, uma vez que eram aliviadas após os vômitos. E aí a gente sabe hoje que são algumas dores de cabeça, né, decorrentes. Celsius, o famoso Celsius que a gente usa na graduação de temperatura, que foi um grande médico, 300 anos depois de Cristo, observou que vinho, frio, calor e exposição ao sol poderiam provocar crises de dor de cabeça. E talvez um dos primeiros profissionais que escreveram bastante sobre dor de cabeça, tratamento, Aretaeus, da Capadócia, no 2º século depois de Cristo, se refere a uma forma de dor unilateral ao crânio e que ocorria em intervalos mais ou menos regulares. Essa forma de dor foi descrita no livro Matéria Médica, que foi a primeira, podemos considerar o primeiro livro da arte médica, né, da nossa história. Então hoje, né, você viu que durante muitos anos médicos, eu trouxe alguns médicos que eram mais filósofos, até por causa da relação da filosofia, estudaram as dores e sempre a questão. Dor de cabeça geralmente é um sintoma de uma causa, né? Perfeito. Hoje, né, a gente vê nessa leitura que alguns deles não estavam errados, né? Geralmente algumas coisas levam à dor de cabeça. Hoje tem como é mais fácil se definir melhor a causa da dor de cabeça. A gente tem essa forma de chegar na causa e com a causa aí definir o tratamento mais adequado. Eu sei, é importante. O senhor sempre relata isso, eu já vi algumas lives do senhor. Por exemplo, aquilo que você acha que está te aliviando a dor pode ser o grande causador da tua, não só da dor de cabeça, mas da enxaqueca, que é um dos tipos da dor de cabeça, e talvez uma das que mais chateiam as pessoas, que é o próprio uso do medicamento de forma inadequada, né? Sim. Perfeito, é por aí. Esse aspecto histórico é muito interessante, né? Então, por exemplo, no Egito antigo, se tratava a dor de cabeça de formas inusitadas, como, por exemplo, com faixa de linho amarrada em um rinoceronte de barro, e nessa faixa de linho se escrevia nome de deuses, né? Era a forma que os médicos egípcios usavam para tratar a dor de cabeça. Interessante que às vezes melhorava realmente, pela pressão, né? A enxaqueca, por exemplo, ela ocorre devido a uma dilatação arterial. Então, essa dilatação arterial, quando a gente faz uma compressão, a tendência é a dor melhorar, né? E aí depois vem, né, muita coisa histórica. Lógico que, por exemplo, o que o Hipócrates dizia era na base da observação. O Hipócrates era um grande observador e, lógico, que não se conhecia nada sobre fisiopatogenia. Então, generalizava-se a dor, dizendo que ele dizia que eram os vapores realmente do estômago que migravam para a cabeça e produziam a dor. Mas, enfim, eram gênios das suas épocas. 400 anos antes de Cristo. O que ele tinha, né? Sim. E depois, na história da medicina, a gente vai aprendendo, vai vendo que isso foi evoluindo, né? Então, por exemplo, o Galeno, que foi um médico também ali da Grécia Antiga, o Galeno ele já começou a descrever a dor de cabeça de uma forma mais
próxima do que a gente acha que é científico hoje. As coisas vieram evoluindo, né? A gente passou por um período de treva da Idade Média, onde não se buscava o conhecimento para as causas específicas dos problemas, onde se atribuía tudo aos deuses ou a um deus específico, seja no cristianismo, no islamismo, e isso, de certa forma, freou a evolução na investigação científica. Uma época... a época das trevas. Aí, a partir do século XVI, as coisas começaram a melhorar, e aí existe um neurologista inglês, que é o Thomas Willis. O Thomas Willis, aí já na metade do século XVII, ele já começou a descrever realmente as patologias cerebrais, e desde então a gente vem evoluindo muito no aspecto de diagnóstico, obviamente, né? Hoje a medicina está realmente muito avançada, a neurologia é extremamente avançada, e hoje nós temos então a classificação de dor de cabeça. Então, a maior parte dos pacientes no consultório, só pela história, os detalhes da história da dor, mais um exame físico bem feito, já é suficiente para que se chegue a um diagnóstico específico do tipo de dor de cabeça. E quando nós temos alguma dúvida em relação ao diagnóstico, aí vem os exames complementares, que hoje são excelentes, né? Nós temos os exames de imagem, como a tomografia, a ressonância magnética nuclear, que mostra detalhes estruturais do cérebro. Nós temos eletroencefalograma com mapeamento cerebral, que é capaz de mostrar a função das diferentes áreas cerebrais. Então, houve um avanço fantástico, principalmente da década de 90 para cá. A década de 90 ela foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como sendo a década do cérebro. Então, foi a década de 90 onde mais se investiu em pesquisa na época para a parte de neurologia. E se achou que ali ia ter uma evolução muito grande, ia ter uma parada depois, mas não. Essa evolução ela continua ascendente. E hoje a gente tem muita tecnologia e, felizmente, hoje nós temos também um arsenal muito amplo para o tratamento preventivo das dores de cabeça, ou então para o tratamento de dores de cabeça que são secundárias a patologias mais graves. E uma coisa que o Neto falou aqui, que talvez seja a coisa mais importante que eu tenha vindo fazer aqui hoje, é falar sobre esse detalhe do analgésico para dor de cabeça. Esse é um dos grandes problemas que eu tenho no consultório. Então, são as pessoas que têm dor de cabeça, uma dor de cabeça recorrente, e aí pegam um remédio com o vizinho, ou vai até a farmácia, o farmacêutico vai e vende um remedinho para dor, ele toma aquele remédio, tira um pouquinho a dor e ele vai tocando a vida. Aí ele toma mais remédio, dói mais, toma mais, dói mais, e vira uma bola de neve catastrófica a ponto de cronificar essa dor de cabeça e se tornar a cefaleia crônica diária, que é o terror dos neurologistas, né? Então, o analgésico que a princípio tira a dor, ele vai fazendo a dor voltar e vira esse círculo vicioso, né? Tem alguns analgésicos específicos, principalmente os que têm cafeína na composição, ergotamina. São substâncias que cronificam a dor. É quase como se fosse, assim, eu diria que uma maldade da indústria farmacêutica, né? É disponibilizar com tanta facilidade esses analgésicos que, na verdade, acabam fazendo muito mal, não só em termos de cronificar a dor de cabeça, mas também porque esses analgésicos podem fazer uma série de efeitos maléficos, como a aplasia de medula, que é uma doença catastrófica, lesão de fígado, redução de função renal. Então, dor de cabeça não pode ser tratado por conselho de parente, por conselho de vizinho, muito menos por farmacêutico. Crônica diária por excesso de analgésicos. E lançou uma campanha chamada 3 é Demais. E essa campanha consiste em dizer para a população o seguinte: se você tiver dor de cabeça 3 vezes num mês, por 3 meses consecutivos, obrigatoriamente você precisa investigar essa dor de cabeça, né? Porque ela pode ser por um problema grave.
O excesso de analgésico Isso é também... bom falar e repetir. Então, 3 vezes por mês. 3 crises em um mês durante 3 meses consecutivos. Então, é um número que a gente tem que colocar ali. Sim. E analisar. Sim. Isso daí. O 3 é demais. Essa era a campanha. E eu já tive também alguns casos de pacientes que ficaram tomando analgésicos por meses, às vezes 1 ano, um pouquinho mais, e mascarando um problema extremamente grave. Outra situação, né? Às vezes um tumor cerebral de crescimento lento, que numa fase inicial é muito fácil de ser tratado, depois de 1 ano, 1 ano e meio, pode não ser mais tratável. Então, esse detalhe é muito importante, eu acho que é o grande recado que eu tenho que deixar aqui para vocês. Dor de cabeça tem que ser valorizada e tem que se investigar. Eu, esse ano não mais, mas até o final do ano passado, eu sou professor do curso de farmácia em Londrina, era professor do curso de farmácia em Londrina, e sempre fazia um alerta aos meus alunos, futuros farmacêuticos, para que se cuidar muito nessa ideia do medicamento anódico, que, para quem não sabe, medicamento anódico seriam os medicamentos que não trazem tanto efeito nocivo ao paciente, efeitos ruins, colaterais. Isso não existe. Medicamento anódico é uma coisa inventado pela indústria farmacêutica que quer vender medicamento. Isso não existe. Todo medicamento faz bem e faz mal. Faz bem para quem precisa ir na dose certa, faz mal para quem não precisa ir na dose errada. Perfeito. Isso é básico, Todo profissional tinha que saber. E a gente tinha que ter aí, e a gente quer e procura que esses pacientes que vêm procurar para dor de cabeça, geralmente o que as farmácias fazem, os próprios meus colegas farmacêuticos, deixam que outro atenda para atender casos em tese mais preocupantes, que são os crônicos, tipo contínuos, hipertensão, asma, diabetes. E a dor de cabeça se renega a uma coisa mais simples. E não é. Isso, a Maristela também estava falando aqui, da gente... Falta um protocolo também na área da saúde pública, doutor Milton? Por quê? Se tem ressonância magnética na saúde pública, tem tomografia, mas tem em número limitado. Como nós não temos profissionais habilitados, ou um protocolo, começa a se fazer ressonância para quem não precisa, tomografia para quem não precisa. É um outro problema. Para joelho, 90% das ressonâncias de joelho não dá nada. E as dores de cabeça são renegadas a analgésicos em prescrição, em dispensação. Entra na mesma fila, Na mesma fila, ou nem entra na fila, porque a dor de cabeça é uma coisa que, em tese, um médico clínico ali do SUS vai tratar. E o joelho ele não consegue ver se precisa ou não. E aí a gente se renega a dor de cabeça a uma maneira mais simples de lidar. E aí ocasiona todos esses problemas. Sim. A gente nota É só ver. Hoje o medicamento que mais sai no sistema público, mais caro para o sistema público do Paraná é o omeprazol. E não advém do quê? Muito do analgésico que se toma em demasia. A primeira coisa que sente, Sim. é o estômago, que é o menor dos problemas, como o senhor falou. Outra coisa que eu queria ver com o senhor é que eu tive um curso com uma professora portuguesa e no dia a gente foi almoçar junto e ela estava com dor de cabeça. E a gente foi dar um remédio para ela brasileiro. E vinha orgatamina, cafeína. Ela falou, que isso? Isso é um absurdo. Não pode tomar essas coisas. E ela explicou que na Europa não se tem esses medicamentos compostos. De livre acesso, assim. E aqui perfeito, isso mesmo. Esses medicamentos são facilmente encontrados. Eu vi esses dias num bar de beira de estrada, nós estávamos viajando, eu vi lá um monte de analgésico, eu vou falar o nome, de Neosaldina. Tinha ali no bar para vender. É um absurdo. É uma coisa absurda. A Neosaldina com a cafeína e com a dipirona pode fazer aplasia de medula e matar. A cafeína pode cronificar a dor de cabeça. E na Europa tem também e lá eles têm muito cuidado. Na Europa, eles abominam, por exemplo, o paracetamol. Porque o paracetamol pode fazer lesão de fígado. Hepatotóxico. Hepatotóxico. Mas, é lógico que usado
com parcimônia, né, com a indicação correta, é um remédio muito seguro. Nos Estados Unidos, eles não usam dipirona. Eles morrem de medo da aplasia de medula. Mas aí depois, eu fiquei um período da minha vida nos Estados Unidos estudando, e lá eu vi com o tempo que tinha muito a ver também com a força da indústria farmacêutica. Né? Qual o laboratório que predomina nos Estados Unidos, quais os laboratórios que predominam na Europa. Então, a gente nota que tem um viés também econômico, de interesse da indústria farmacêutica. Mas, de qualquer forma, remédio tem que ser usado com muito critério, porque pode fazer bem e pode fazer muito mal também. Com certeza. A Ellen agradece o seu profissionalismo, a Ellen Batista Dário. A Gráucia falou que tem muita dor de cabeça por causa da fibromialgia. Sim, né? Isso é uma causa. Mariane, Rodrigo, Robério, César Messias está com a gente, o Armando Pelugini, José Paulo Valumani, a Maristela, que eu acabei de falar, Wesley Xandu, a Leidiane Medeiro. Minha irmã. A tua irmã. A Andréia fez uma pergunta aqui, para o senhor explicar um pouquinho da cefaleia hipínica. A cefaleia hípnica. Hípnica, Sim. Isso. É interessante. A cefaleia hípnica, ela perguntou porque eu tenho uma casuística de cefaleia hípnica que eu apresentei pela primeira vez no Congresso Brasileiro de Neurologia em 2000, em Salvador. E eu tenho 3 casos aqui de Arapongas, que é uma casuística considerável, porque é um tipo de dor de cabeça rara. A cefaleia hípnica, para a Andréia, que é curiosa, a Andréia que está comigo há tantos anos, né, uma companheira. Andréia, sem você eu não consigo tocar aquele consultório de jeito nenhum, você é demais. É uma grande amiga também, ela, o Júnior, meus amigos. Então, essa cefaleia hípnica, ela é desencadeada, veja bem, pelo sono. E mais especificamente, ela é desencadeada pelo sonho, porque o sono ele tem 4 fases, né, da fase mais superficial até a profunda, e tem a fase REM, que é a fase de movimento rápido de olho, que é a fase do sonho. E esses pacientes, quando eles entram na fase do sonho, eles têm uma dor lancinante, uma dor extrema, eles acordam desesperados, porque a dor realmente é muito intensa. Uhum. E é um tipo de dor de cabeça difícil de tratar, a gente precisa tatear nos remédios, precisa achar um específico que abrange a dor. Mas veja só, é o amplo espectro das causas. Né? A cefaleia hípnica é uma dor de cabeça desencadeada pelo sonho. Felizmente, isso é bastante raro. Quem tem isso, né, muitas vezes fala, eu não sei de onde veio minha dor de cabeça, pode estar aí uma solução do seu... A Rita, lá dos Estados Unidos, está nos assistindo, né? Pode comprovar aqui que o Dr. Milton falou, né? Lá a indústria farmacêutica é muito pesada, mas mesmo assim a regulação sobre os medicamentos, a não ser os de venda livre, que ainda está errado, eu não concordo com o medicamento de venda livre, mas os que não são de venda livre, a regulação é muito maior que no Brasil, né? Nosso amigo Valdecir Ferreira, o Leandro, que te agradece porque curou as enxaquecas da filha dele. Que legal. A Jussiane está aqui com a gente, a Grazi Simon, Moisés Galeon, o Claudécio Orlandini, a Miriam Orlandini. Sim, meus amigos. A Bárbara Oliveira, a Leidiane Medeiros está falando... existe uma cefaleia que tem a falta de oxigênio no cérebro, correndo risco de AVC isquêmico. É a minha irmã que perguntou. Ela quer me complicar ao vivo. Tem uma cefaleia, que é a cefaleia em salvas. Eu acho que ela está se referindo à cefaleia em salvas. Em salvas. Que é uma cefaleia que predomina no sexo masculino, pega só um lado da cabeça e cursa com alterações autonômicas, como miose, que é uma redução da pupila, como pitose, às vezes, que é a queda da pálpebra. É uma dor muito intensa que, felizmente, tem ali uma duração que não é tão longa, e o grande tratamento é o oxigênio. Realmente, o oxigênio é um único método para tirar a dor, por inalação. Quem faz muito plantão em pronto-socorro encontra isso eventualmente, porque as crises são mais noturnas.
E é óbvio, toda dor de cabeça que tem origem vascular expõe a um risco, sim, de isquemia, como ela está dizendo, de isquemia cerebral, né? É um risco. A enxaqueca pode causar AVC? A Luana Garanhano está perguntando. Essa é outra pergunta de congresso, né? Então, enxaqueca é o seguinte, enxaqueca é um distúrbio realmente vascular, né? É trigêmino vascular, é um distúrbio do sistema serotoninérgico, um sistema cerebral de transmissão de impulso nervoso e de circulação, e pode sim trazer problemas vasculares. Tá? Tem a enxaqueca complicada, que é a chamada enxaqueca hemiplégica. É uma dor de cabeça que cursa com fechamento de uma artéria e perda de força de um lado. Então, essa enxaqueca, quando ela não é bem tratada, inclusive, por exemplo, se ela for numa farmácia e tomar lá um remédio que tenha cafeína ou ergotamina, essa vasoconstricção ela vai piorar. E aí, ao invés de uma alteração reversível, que normalmente a enxaqueca hemiplégica ela é reversível, pode ficar um defeito definitivo. No braço. No braço ou na fala, porque pega um trajeto ali de uma artéria e pega uma parte do hemisfério cerebral. Na verdade, não é nem muscular, é nervosa. Não, e é por perda de nervo mesmo, perda, né? de neurônio central, né? Perda de neurônio central. E aí eu quero pegar um gancho aí, é assim, enxaqueca, eu trato muitos pacientes, os resultados geralmente são muito bons, por quê? Porque tem uma redução da frequência e da intensidade das crises, certo? Então, até alguns anos atrás, a gente imaginava que o objetivo da enxaqueca era só esse, você fazia um tratamento preventivo, para evitar que o paciente tivesse muita dor. Com a evolução dos exames de imagem, hoje se sabe o seguinte, quem tem a enxaqueca e não faz o tratamento, tem uma chance muito maior de fazer lesão de substância branca, de região subcortical. Então, na ressonância aparecem aquelas áreas hiperintensas em T2, que são áreas de entupimento arterial. Talvez seja isso que ela queira saber também. Então, a enxaqueca não tratada, ela predispõe não só ao sofrimento, à redução da qualidade de vida, mas ela predispõe a, no futuro, essas microlesões que se fazem em substância branca, subcortical, produzirem distúrbios neurológicos mais sérios, como distúrbio de memória, distúrbio de concentração, né, e vai reduzir a capacidade de plasticidade cerebral, reduz a capacidade do cérebro de se adaptar às agressões com o passar do tempo. Então, tratar a enxaqueca é importante para reduzir a dor, sim, mas vai muito além disso. E isso é um achado novo, isso é um achado pela evolução das imagens de ressonância. Olha que interessante. Legal. O Evandro fez uma pergunta aqui que está dentro daquilo que a gente ia falar. Ele pergunta se no passado cortava a cabeça do crânio para diminuir a pressão do cérebro e solucionar os problemas. Mas antes disso, Evandro, existem achados arqueológicos datados de 7.000 anos antes de Cristo que sugeriam que os povos da época tinham intensas dores de cabeça, né, com crises de dor de cabeça, interpretadas na época como presença de maus espíritos dentro do crânio, né? O Dr. Milton até falou um pouco disso. E o tratamento empregado na época chama-se de trepanação. O que é isso? É a abertura de um orifício no crânio para a saída dos maus espíritos. Na verdade, eles esperam, como toda doença nessa época, que é a época das trevas, onde não se estudava, porque todas as explicações estavam ou porque Deus nos ajudava ou porque os demônios nos atrapalhavam, que eles acreditavam que cortando o cérebro, os espíritos sairiam e a pessoa ia sarar. Até o Yudi vai pôr até uma imagem aqui pra gente que comprova esses estudos. Está lá, né, o orifício ali da trepanação que até hoje é usada em cirurgias neurológicas, né? Mas aí sim, para fazer o que o Evandro falou, diminuir pressão e outras práticas, né? Além disso, existe um documento datado de 1200 a.C. que chama-se o papiro Ebers,
que eu já, em vários programas eu falo desse papiro, porque ele traz tantas coisas que a gente não imaginava que naquela época se falava. Ele prescrevia tratamentos para dor de cabeça. Um dos quais o doutor falou aqui, que é a cabeça de relotinante, também como aquela cabeça de jacaré, em formato de jacaré, que na verdade era para deuses, mas como fazia uma pressão ali, acabava aliviando a dores na época. Lembrando que a gente tem hoje quase 200 tipos de cefaleias diferentes, descritas e classificadas pela Sociedade Internacional de Cefaleia. Com os nossos estudos aí, com os avanços, o senhor falou, a década de 90 iniciou um grande avanço que não parou e a gente continua. Hoje a gente tem tratamento para todas as dores de cabeça. A solução, então assim, todos os nossos internautas lá preocupados, cada um com o seu tipo de dor de cabeça. Há uma solução, um tratamento, lógico, o mais importante de tudo, eu acho que o senhor falou muito bem, é isso que a gente tem que ter na cabeça, que é o diagnóstico, é saber qual dor de cabeça, o que é, qual é a causa. E aí sim, nós temos tratamento para todas elas? Sim, hoje nós temos tratamento para todas, e esse tratamento tem melhorado ano a ano. A gente tem que dividir aqui, né? As cefaleias primárias, que são as mais comuns aí, que é enxaqueca, cefaleia tipo tensional, cefaleia insalva, hemicrânia crônica, etc. Tem um número grande de cefaleias primárias. As cefaleias primárias são aquelas por alteração funcional cerebral, são aquelas que não apresentam ou não são por alteração estrutural cerebral, né? Então, essas cefaleias primárias, elas precisam ser individualizadas, né? E aí no contexto, dependendo do organismo do paciente, a gente escolhe um medicamento e geralmente tem uma eficácia muito boa. Agora, as cefaleias secundárias, aí vai depender da causa, né? Por exemplo, uma meningite pode produzir uma dor de cabeça intensa. Uma meningite viral, bom, geralmente a evolução é boa. É uma meningite bacteriana, depende da bactéria que causa, depende da resposta do indivíduo ao antibiótico utilizado. Existe lá a chance de cura e a dor não volta mais. Ou então pode ficar alguma sequela, né? O indivíduo pode ter uma dor de cabeça intensa por uma rotura de aneurisma. Bom, eu tenho alguns pacientes que estão ótimos, fizeram a rotura e foram para a cirurgia, fizeram a clipagem, estão com vida normal. A rotura seria o quê? O aneurisma é uma dilatação de uma artéria, né? E aí a rotura é quando essa dilatação explode. Ela abre e inunda o cérebro de sangue. Isso. A mortalidade é extremamente alta. O que eu quero dizer com isso, não adianta essa parte técnica, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, todas têm tratamento, algumas com uma eficácia muito boa, mas às vezes, se a causa secundária for muito grave, pode não ser efetivo o tratamento, né? Um aneurisma que rompe, por exemplo, a mortalidade na hora que rompe é de 60%, 70%, ou seja, o indivíduo nem chega ao hospital. Na verdade, a causa ela é uma causa que chegou a um ponto de ser incurável a causa, e aí não tem... Sim. Então, mas para as cefaleias primárias, hoje, praticamente, a gente consegue aliviar o sofrimento de todo mundo, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes com dor de cabeça crônica e eu não consigo me lembrar de nenhum que eu não tenha conseguido uma solução boa, uma melhora grande, né? E o tratamento é individualizado, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente muito querida, que é minha paciente há muito tempo. Ela tem uma enxaqueca que virou uma cefaleia crônica. A gente tentou todos os medicamentos e não tinha jeito. Aí eu a coloquei num programa de neuromodulação, que é uma estimulação transcraniana por corrente contínua, que é um tratamento novo que a gente está realizando aqui para casos muito específicos. E ela teve uma melhora fantástica. Então, a gente sempre tem uma solução. A gente vai buscando, vai individualizando, mas felizmente tem sim, para a cefaleia primária sempre tem tratamento. Olha, que legal. Vou aproveitar aqui, falando de diagnóstico, falar do Labora. Labora, Laboratório de Análises Clínicas, anexo à Santa Casa de Arapongas, atende ali na esquina da Santa Casa, na Policlínica, na mesma Policlínica que o Dr. Milton está atendendo.
E além de atender toda a Santa Casa, ela atende todos os pacientes externos. Você que quer também e precisa fazer sangria terapêutica, que é a retirada de sangue por ter ferro, uma ferritina alta ou ferro em excesso no sangue, muita gente não sabe que Arapongas tem isso e é feito hoje no Labora. Então, se você precisar fazer uma sangria terapêutica, você liga no telefone 43 3056 3744 e agende a tua sangria terapêutica no conforto da sua cidade. Né? Ligue lá e faça. Se você precisar de exames externos, exames do seu dia que o seu médico prescreveu, também tem confiabilidade, equipamentos de primeira, equipe capacitada. Então, Labora, Laboratório de Análises Clínicas, se você precisar, está ali na Rua Calu, 155. Tá bom? Eu tenho aqui, a Maristela também pergunta das dores. Esse vai atingir aí boa parte do nosso público hoje, que é a dor de cabeça pré-menstrual. Né? Ela está ligada somente ao hormônio e essa questão hormonal leva a essa dor de cabeça, que há algumas mulheres que têm dor de cabeça uma intensidade muito grande. Sim. Então, a dor de cabeça pré-menstrual, ela é sempre patológica, né? Existem algumas mulheres que dizem, não, eu tenho dor de cabeça só pré-menstrual. Às vezes eu pergunto para a paciente, você tem dor de cabeça? Não, não tem, doutor. Só tem dor pré-menstrual, dor de cabeça pré-menstrual. Isso não é normal. Ter uma dor de cabeça pré-menstrual pode ser uma coisa benigna, como uma enxaqueca que se exacerba no período menstrual. Tem tratamento para isso também. E a relação da oscilação hormonal com a enxaqueca é uma relação muito íntima. Então, para as mulheres, realmente funciona assim. Como tem o ciclo menstrual e esse ciclo ele é caracterizado por oscilação de hormônios, geralmente, quando há uma queda acentuada, principalmente do estrogênio, a dor de cabeça fica mais intensa. Então, essa dor de cabeça pré-menstrual é um achado característico da enxaqueca. Assim como fotofobia, que é a intolerância à luz, fonofobia, que é a intolerância ao barulho, uma dor de cabeça que é pulsátil, que dura de 4 a 72 horas, que tem náusea associada, que é exacerbada pelo período pré-menstrual. Então, todos esses achados são característicos de uma enxaqueca. Então, a dor de cabeça associada à queda hormonal, que vai levar à menstruação, é um achado de enxaqueca. Às vezes, a enxaqueca é exclusivamente do período pré-menstrual ou perimenstrual, né? Pode durar a menstruação. E existe também um tratamento mais específico para isso, que aí já é um tratamento diferente para aquela enxaqueca que não tem uma relação tão íntima com a oscilação hormonal. Ótimo. A Aparecida Honório, ela tem uma dor de cabeça bastante grave, ela vai nos médicos, já se passaram todos os remédios possíveis, e ela faz uma relação aqui, que ela toma medicamento para depressão. Pode haver alguma relação? Tem uma relação, sim. Quem tem depressão tem um limiar mais baixo para a dor, tem uma sensibilidade maior aos estímulos nociceptivos, que são os estímulos dolorosos. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça primária, como uma cefaleia tipo tensional, uma enxaqueca, e ela tem depressão, certamente a dor vai ser muito mais intensa, vai ser muito mais frequente. E nesses casos, o tratamento de base, para que haja uma melhora dessa dor de cabeça, vai passar por um bom tratamento de depressão. Uma coisa que eu vou salientar aqui, porque às vezes passa e a gente não fala, os meus pacientes estão cansados de me ouvir pedir atividade física, aeróbica. Isso é fundamental. Não é só medicamento. Não é só medicamento. Então, quem tem enxaqueca, por exemplo, ou cefaleia tipo tensional, ou depressão, como a nossa internauta, a atividade física ela é fundamental. A atividade física aeróbica, ela muda a fisiologia cerebral. A atividade física aeróbica aumenta o nível de endorfina, de encefalina, de serotonina, de dopamina no cérebro. Então, quem faz atividade física aeróbica regular,
no mínimo 3 vezes por semana, pelo menos 30, 40 minutos por vez, vai ter, a médio prazo, um alívio da dor de cabeça. Isso é uma mudança de hábito de vida fundamental para quem tem dor de cabeça primária. Atividade física. Além da atividade física, tem que primar por um bom sono, tem que ter a redução de estresse, tem que saber fazer relaxamento mental com períodos de meditação, ou yoga, ou um contato próximo com a natureza. O relaxamento cerebral é fundamental, né? O estresse do dia a dia, o trabalho excessivo, assimilar os problemas de uma forma muito intensa, isso acaba aumentando a dor de cabeça. Então, o tratamento de dor de cabeça primária não é só remédio, como o Neto está dizendo. Tem que mudar hábitos de vida. E a atividade física é fundamental. Eu estou falando isso porque essa paciente me chama a atenção no sentido de que ela tem um indício importante de deficiência serotoninérgica. Falta serotonina no cérebro dela. Então, ela tem depressão e ela tem a dor de cabeça. E qual a melhor forma de melhorar isso? Primeiro, atividade física. E, obviamente, o tratamento medicamentoso. Tá certo? Aí, nesse caso, a psicoterapia pode auxiliar também. Ótimo. Olha, vou dar aqui boa noite também para a Rosângela Calisto, a Manu Santana, o Valdeci Zuliani, Lisângela Vernizzi, a Juliana Orlandini, a Aparecida Carraro diz que no inverno tem as dores de cabeça por causa do vento. Tem dor de cabeça? Sim, é possível. É possível, Eu também tenho essa. A dor de cabeça é pelo contato com a temperatura mais baixa, né? Assim como tem pacientes que têm a cefaleia do líquido gelado. Alguns pacientes que só têm a dor de cabeça quando está lá com um sorvete ou ingere um copo d'água gelada, a dor de cabeça vem. E às vezes só o fato de sair num ambiente mais frio, a mudança de temperatura na região cefálica pode produzir a dor, sim. A Manu Santana, ela trabalha com estudos quânticos, ela não toma medicamento e trata a dor de cabeça com a meditação, com a física quântica. Perfeito. A Mariane está falando que tem muita dor de cabeça. A Rosane da Silva Ribeiro dizendo que é o melhor neurologista de Arapongas. Está com nós também a Aline Mendes, a Cristina Azevedo, o Marco Antônio. E eu queria agora também Luciana, Luzia Constante, Luciana Inês. Pessoal, o doutor falou, vamos aproveitar para falar de exercício aeróbico, natureza. Vamos falar da Fire Vertical Adventure, cursos e treinamento. Você quer sair da rotina? Quer experimentar, ir além do seu limite? Né? A Fire Vertical Adventure, além de cursos e treinamentos para rapel, para resgate em altura, se você quiser futuramente fazer o trabalho de resgate em altura, e sobrevivência em mata. Então, você que quer sair da rotina, quer fazer coisa diferente, procure a Fire Adventure Vertical. Eu vou começar com eles. Eu vou para a natureza com o Dirceu, com o pessoal do Dirceu, porque é uma das maneiras da gente trabalhar não só atividade física, mas atividade física na natureza é a união perfeita. Né? Então ligue, 43 3152 7207 ou 99687 5500 e o WhatsApp deles é 99174 7378. Olha, faça diferente, procure a Fire Adventure Vertical. Eu garanto que você vai ver que a tua vida vai dar uma mudada. Você vai mudar seus hábitos e vai seguir a orientação de quem sabe aqui, como o Dr. Milton falou. A Irene Almeida, ela diz que quando ela vai dormir bem, acorda no meio da noite explodindo de dor de cabeça. Ela lateja, uma dor horrível, apesar de ter... Só que ela tem enxaqueca e tem fibromialgia também. Por que acontece muito da dor de cabeça da madrugada, né? Essa dor de cabeça... Tem muita gente que relata isso. Acorda
Com a Sim, dor de com a cabeça. dor de Eu não cabeça. tenho muita dor de cabeça, mas quando eu tenho, parece aquela dor de cabeça da madrugada que você fala, você tem preguiça de levantar para tomar. Sim. E você passa a noite inteira acordado e cultivando a dor, né? A dor de cabeça primária, a enxaqueca com muita frequência, ela aparece no meio da noite, sim. Algumas cefaleias específicas também predominam à noite, como a cefaleia em salvas, que a gente falou aqui, a hemicrânia paroxística episódica, que é um tipo de dor de cabeça que dá também no meio da noite. Mas tem que tomar cuidado também em relação a outras causas para essa dor de cabeça, né? Uma causa muito comum de dor de cabeça na madrugada ou no começo da manhã é a hipertensão arterial. Tem que ficar atento nesse detalhe. A pressão pode também produzir esse tipo de dor de cabeça. Mas as cefaleias primárias, como a enxaqueca, pode cursar com essa intensidade maior na madrugada. Isso é possível e não é assim um evento patognomônico específico para uma determinada causa, né? Quase toda dor de cabeça primária pode aparecer na madrugada. Olha, o Evandro também falou aqui, a vizinha dele ficou com dor de cabeça durante 1 mês, né? A pressão alta e acabou falecendo com um derrame cerebral por ir procurar ajuda tardiamente. Para isso, eu tinha que falar aqui, ó. Estima-se que 93% dos homens e 99% das mulheres terão algum tipo de dor de cabeça ao longo da vida. E que 76% do sexo feminino e 57% do sexo masculino tenham pelo menos um episódio de dor de cabeça por mês. Em um texto seu, Dr. Mito, que eu li alguns textos, o senhor relata que a dor de cabeça é um sintoma que deve ser valorizado. Você abriu a tua fala hoje falando da valorização. E também explicou que, como elas são diversas e elas são variáveis, ela pode ser uma simples virose, que é o que mais a gente ouve dos médicos em posto de saúde, né? É uma virose. E não é, muita gente brinca, goza, mas não é. Muitas vezes é virose mesmo, porque é comum. Mas outras vezes pode ser um processo expansivo do cérebro, uma coisa muito mais perigosa que leva à morte, se não diagnosticada. A pergunta daí seria assim, como a gente pode definir? Essa eu acho que é a pergunta que todo internauta tem que prestar atenção. O senhor já deu uma dica de 3 é demais, que eu acho que para mim foi fundamental. Ela é simples e fácil de você matematicamente saber, olha, alguma coisa está errada. Então, qual o momento que a gente define? Tem que procurar um especialista. Não adianta mais eu ir lá no médico clínico geral, não adianta mais comprar um medicamento na farmácia, não adianta mais falar com o meu vizinho, eu tenho que procurar um especialista, porque esse é o momento que alguma coisa pode estar acontecendo. E quanto antes eu for, mais cedo, casos graves podem ser solucionados, né? Essa é a pergunta perfeita, né? Essa dica do 3 é demais, que eu vou repetir aqui. Se você tem 3 crises de dor de cabeça em 1 mês, por 3 meses consecutivos, obrigatoriamente você precisa de uma investigação, né? O 3 é demais, então é a campanha da Academia Brasileira de Neurologia para alertar a população sobre os riscos da dor de cabeça. Bom, quando procurar? Bom, a dor de cabeça ela é sempre um sinal de que tem algo errado, seja na estrutura cerebral, seja na função cerebral. É óbvio que se você nunca tem dor de cabeça, aí de repente você pega uma gripe, né, tá espirrando, tá tossindo, o nariz está obstruído, aí tem alguma dorzinha ali, né, não tem febre, ainda não vai ser uma sinusite, provavelmente é uma rinite viral. Aí você sara dessa gripe, a dor desaparece e não volta mais. Bom, essa parece ser uma dor benigna, né? Eu digo parece porque, mesmo assim, algumas pessoas podem ter, por exemplo, uma sinusite severa em seio esfenoidal, que é uma sinusite grave, agressiva. Mas, felizmente, isso é raro, né? Agora, se o indivíduo tem uma dor de cabeça ali que vem, toda semana está doendo, todo mês está doendo, né? Final do dia, aquela dorzinha de cabeça, ele fala, não, isso é só porque eu estou estressado.
Bom, esse tipo de dor de cabeça que é mais persistente, que é mais frequente, obrigatoriamente tem que investigar. Tem que investigar porque não tem nada a perder com a investigação. Né? E é muito difícil também as pessoas terem dor de cabeça sem saber a causa e tocando a vida sem se preocupar com isso. Né? Às vezes é um evento oftalmológico, o indivíduo tem um distúrbio de visão, mas tem que investigar. Tá, eu sei que nós moramos no Brasil, que o nosso sistema de saúde público é ruim, é muito ruim. A gente está vivendo uma crise severa, as pessoas não têm dinheiro para ir ao médico, as pessoas não têm nem tempo para se cuidarem porque estão mais preocupados com a sobrevivência. Né? Então, essas orientações que eu dou seria melhor se fosse lá na Suíça, se fosse na Europa ocidental, bom, tudo bem. Aqui no Brasil é meio complicado, porque tudo é mais difícil. Mas, na teoria, é isso. Tem dor de cabeça que te incomoda, uma dor de cabeça recorrente, você toma um remedinho, passa, mas daí uns dias ela volta, tem que buscar. Vai buscar um posto de saúde, pelo menos, porque o médico, o clínico geral, a partir do momento que ele examinar, que ele tirar a história, ele já vai ter uma ideia, ele já tem um preparo para saber se aquilo ali é uma dor de cabeça mais séria ou não. Então, a gente precisa procurar sempre que essa dor de cabeça estiver incomodando e não ficar escutando muito, né, o que os vizinhos falam, os familiares, que não, essa dor é por estresse, não, essa dor aí é porque você comeu alguma coisa ontem e tal. Então, tem muitas opiniões que vão postergando o diagnóstico. Né? Então, eu pego o paciente, infelizmente deu tudo certo, ela operou, ficou muito bem, hoje ela está com a vida normal. Mas, se ela esperasse mais, talvez, alguns meses, não teria dado tempo de resolver o problema sem deixar sequelas. Então é isso, gente, tem que procurar, mesmo vivendo no Brasil, vivendo numa dificuldade, mas tem que procurar se cuidar e o meio que nós temos para a maior parte da população é ir realmente a um posto de saúde, passar por um médico e torcer para que esse médico tenha bom senso e preparo para encaminhar direito esse paciente. Olha, hoje tem bastante gente aqui, eu tenho mais 2 perguntinhas, mas antes eu tenho que falar uma coisa. A gente tem que se preocupar com a saúde, se preocupar com a vida, mas também temos que ter a preocupação com o nosso futuro. E uma das coisas que eu queria falar para vocês é que você tem que ter planejamento. Planejamento até naquela hora mais dolorida, que é a hora da morte. Então eu vou recomendar você a comprar, a ter o plano de assistência funeral familiar do Grupo Acácias. Olha, para dizer que vale a pena, eu comprei o plano do Grupo Acácias, porque eu também preciso fazer meu planejamento, preciso estar preparado até para as horas ruins. E outra, tem muita gente que fala para mim, mas o Grupo Acácias eu não posso pagar. Né? Eles têm lá o cemitério Jardim das Caças, é muito lindo, deve ser uma fortuna. Se você pensa que é uma fortuna, você está enganado. É muito barato o plano de assistência do Grupo Acácias. Então eu faço uma proposta para você. Em vez de ir lá olhar e depois comprar, compra o plano, que você vai achar muito barato. Depois você comprar o plano familiar, você vai lá no Jardim das Acácias. A hora que você chegar lá, você vai falar, não acredito que eu estou pagando tão pouco por uma coisa tão boa. Até porque, até nessa hora, você tem que ter dignidade, tem que dar dignidade para as pessoas e lá isso é feito. Um lugar onde os seus familiares vão ser bem recebidos, a pessoa vai ter a despedida que merece, num lugar excelente, um lugar com muita qualidade. E brasileiro tem que aprender. Não precisa pagar caro para ter coisa boa. Tem coisa boa com preço barato. A gente tem que começar a exigir coisas de preço justo e qualidade excelente. O Grupo Acácias oferece isso para a gente. Rua Condor 1163. Se você quiser ligar é 31725500 e 24 horas por dia. Isso quer dizer, você pode falar com eles a hora que você precisar. 0800 400 1393. Grupo Acácias, eu confio, eu tenho também. O Juarez, que é até meu cunhado, lá de Ponta Grossa, está morando agora, está lá em Guarapuava agora, ele falou uma coisa interessante que é muito importante.
pouca ingestão de água causa cefaleia e dor de cabeça? Não só isso, como um monte de coisa. Mas a água tem importância nisso também? Sim, é porque a baixa ingestão de água produz um aumento da concentração de sódio, né? E esse aumento de concentração de sódio, que é a hipernatremia, produz dor de cabeça, sim. A baixa ingestão de água é uma causa de dor também. É óbvio que tem que ser uma restrição bem severa de água, mas causa dor, sim. Pode, né? Olha, mais boa noite aqui para Vera Oliveira, nossa amiga, a Roselita Dei, a Zene Gabriela, a Roselita, o Wagner Montovani, a Raquel Delgado, o André Betim, a Luciane Ferreira, lá de Curitiba. A Luciane nunca perde, né? Chegou atrasada, mas chegou, está aqui com a gente. A Marinalva, a Rosemary Dias, Jaqueline Nascimento, né? Olha, muita gente aqui com a gente. A Viviane Breda também está aqui com a gente. Minha cunhada. A Marinalva é nossa tia também. O pessoal lá de Inajá. Um abraço pro pessoal de Inajá aí, tá? Um abraço aqui do Neto, Dr. Milton, para vocês. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando, né, no nosso programa. Ficamos muito felizes com todos vocês aí. Eu queria falar também do que a gente também tem que comer bem. Tem que beber água e comer bem. Comer bem e comer comida leve. O restaurante Pimenta Rosa, da minha amiga Pati Correia, é lá anexo ao supermercado Cidade Canção. Né? Você entrou ali no Cidade Canção, a primeira porta é o restaurante Pimenta Rosa. Comida caseira, comida do dia a dia. Aquela comida que você come e não pesa, você tem que trabalhar depois. Né? Se a gente vai no restaurante, come, daí trabalhar depois, fica pesado. Não, a comida da Pati é a comida caseira, que você come, volta a trabalhar tranquilo. Precisou de marmita. Eu precisei esse ano, quase 20 dias, a gente precisou. Fomos lá, conversei com a Pati mandou todo dia a marmita da minha casa. Então, você precisou, liga 3274-7078. Eu como no Pimenta Rosa e eu peço marmita no Pimenta Rosa. Restaurante Pimenta Rosa, da Pati Correia, eu garanto para vocês, comida do dia a dia, comida boa, caseira. E eu queria agora falar um pouquinho, a gente tá indo para os encerramentos. Algumas perguntas aqui, eu peço perdão, não consegui, mas vou ler todos, vou responder, vou me orientar aqui com o doutor e a gente vai dar a resposta a todos vocês. É que o doutor Milton também está lançando um livro, agora em junho para julho, né? Isso. Muito importante, que é o mal do século, né? Que está entre estresse e depressão, que eu acho que é a mesma, que está ali muito juntinho, né? Que é o livro do estresse. Nós temos aqui, ó, ele me deu aqui, o Dissecando a Morte. Esse aqui nós vamos fazer um programa sobre isso, porque eu acho que a gente precisa falar disso. Nós precisamos falar da morte, nós precisamos entender a morte, né? Não é deixar ela para lá, não quero falar disso, tem que falar, né? Dr. Milton, o primeiro livro foi sobre a vida médica, né? Foi Visão Geral de um Médico, aspectos fisiológicos, filosóficos e históricos, né, da editora Quarte, que é uma editora do Rio de Janeiro, que era uma discussão a respeito da visão de um médico sobre as mudanças de conceitos, as mudanças que a civilização viveu ao longo do tempo, mostrando que não existe verdade absoluta. A verdade é sempre relativa e depende de uma série de fatores. Foi o primeiro que eu fiz. Primeiro. Esse é o segundo? Não. O segundo foi a chave do conhecimento emocional. A chave do conhecimento emocional. Isso. Esse aí já é da editora Scortese, de São Paulo. Já é uma editora que faz uma divulgação melhor, que distribui melhor os livros. E é um livro sobre, basicamente, função fisiológica cerebral relacionada às emoções. Então, é uma tentativa de fazer o público geral, o público leigo, entender como funciona o cérebro quando a gente está tratando de emoções. E quando se conhece a respeito do assunto, a gente consegue lidar melhor com as situações, né?
O conhecimento é a chave do poder e as suas consequências. Então, quando se conhece a respeito do sistema fisiológico e emocional, você começa a lidar melhor com essa situação. Ótimo. Esse, então, é o terceiro. E esse é o terceiro. Esse é o terceiro, Dissecando a Morte. E esse aqui... Dissecando a Morte é uma discussão bastante ampla sobre a morte. Eu faço uma discussão filosófica, religiosa, histórica e científica sobre a morte. Então, resumidamente, eu coloco ali como cada religião das principais religiões encara a morte, como a filosofia ao longo da história encarou a morte e como a ciência vem encarando a morte, porque tem um capítulo aí que as pessoas mais gostam, que é da experiência de quase morte também, os levantamentos científicos a respeito desse assunto, as possíveis explicações. É um livro que é muito vendido nacionalmente ainda, apesar de ele ter sido lançado, acho que em 2014, eu acho. Eu tinha todos os dados, mas eu não sei onde eu coloquei, eu fiz para trazer. Ela deve estar aqui, depois eu vou ver. Sim. Esse aqui é ótimo. Eu li alguns textos sobre ele. Meditação e o cérebro, a fisiologia no equilíbrio da mente. Isso aqui todo mundo tinha que saber. Sim. Utilizar-se da mente de uma forma mais do pensamento, da meditação, do conhecimento, da busca interior, né? A meditação, eu resolvi escrever um livro sobre a meditação porque há 20 anos atrás, talvez até há 10 anos atrás, se a gente falasse em meditação dentro da neurologia, era motivo de chacota, né? Porque parece algo assim relacionado à religiosidade, né? A religiões orientais e tal. Mas aí começaram a surgir muitos estudos científicos mostrando o que a meditação fazia com o cérebro humano. E era fantástico o que se descobria em termos de benefícios para a função cerebral. Então a meditação, que é um procedimento simples, tranquilo e que todo mundo pode praticar, está relacionada à diminuição da chance de um monte de doenças. Está relacionada à redução do estresse, está relacionada ao aumento da expectativa de vida. E hoje, cientificamente, a gente sabe como isso acontece, porque hoje a gente tem os exames, por exemplo, de ressonância magnética funcional, e você pode ver como funciona o cérebro do indivíduo durante a meditação. Então, existem muitos ganhos, e hoje tem um investimento pesado em meditação em algumas escolas de países europeus e nos Estados Unidos também. Inclusive, esse livro ele deve ser traduzido para o inglês ainda esse ano. Ele vai ser usado num programa de meditação numas escolas, são 3 escolas, em Miami. Então, esse livro foi colocado lá como teste, os pais dos alunos de escola fundamental gostaram e vai ser feita uma tradução para a língua inglesa e vai ser divulgado lá. A editora já está vendo os trâmites para isso. Então, lá, meditação é algo que se aprende na escola. Melhora o comportamento, melhora a capacidade de aprendizagem, melhora o convívio social e reduz a chance de doença. Meditação é algo realmente formidável. O primeiro livro foi em 2007, né? Visão Geral de um Médico, A Chave para o Conhecimento, 2009. Esse aqui, Dissecando a Morte, em 2011. Né? E eu vou falar, sabia que a morte é um dos assuntos mais filosóficos que existe. Né? Todos os filósofos descreveram, e aqui eu tive dando uma lidinha aqui e vi, né, o senhor buscou vários filósofos muito importantes, né? Isso aqui vai ser, com certeza, um tema muito bom. E o estresse? Então, o estresse é o último livro, ele já está pronto. Vai ser também lançado pela editora Scortese, de São Paulo. O lançamento nacional vai ser agora ainda na primeira quinzena de julho.
E o livro sobre estresse foi produzido por causa do que eu vejo no dia a dia, no consultório. Eu observo que eu tenho 25 anos de prática neurológica e eu observo que o estresse está envolvido em praticamente todas as doenças, como causa, ou como exacerbação dessas doenças, ou como dificultando a recuperação de certas doenças. O estresse ele é um problema comum a praticamente todos, né? Todo mundo hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, se vive sob pressão, e essa pressão, seja do trabalho, seja as dificuldades de relações familiares, seja nos riscos que se corre em virtude de um sistema de segurança falido, ou do estresse que se passa quando está na fila do SUS, ou estresse na escola, né, como os professores passam, né, sofrem o estresse ali de um lugar totalmente desorganizado e fora de controle. Então a gente vive sob estresse, o desemprego, o trânsito. Quando a gente está sob o estresse que a princípio é algo adaptativo e benigno, mas quando ele é persistente, quando ele é recorrente, ele começa a fazer o organismo entrar num estado de falência. E o indivíduo começa a produzir um excesso de cortisol, excesso de catecolaminas, que são substâncias relacionadas às mais diversas doenças, como câncer, como doença de Alzheimer, como doença de Parkinson, como hipertensão arterial, como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e uma lista infindável de doenças produzidas pelo estresse. Então, o estresse é terrível. Por isso eu resolvi escrever o livro. Esse livro, então, ele é composto primeiro do levantamento de vários estudos clínicos a respeito da relação do estresse com certas doenças. Eu cataloguei as principais doenças, que o estresse tem uma relação direta. Antes disso, eu falo um pouco sobre a evolução humana e a importância que o estresse teve isso durante um certo tempo. O estresse ele foi importante, a princípio, para a evolução humana, mas hoje, realmente, ele é desnecessário e catastrófico. E, nesse livro, eu acabo colocando as formas de se lidar com o estresse. Como é que você consegue se livrar? Quais são os antídotos do estresse? Tá certo? Então está tudo ali explicadinho no livro. Aí eu vou falar da importância da atividade física, da meditação, de viver o agora, o poder do agora, que é fantástico para a redução do estresse, a importância de se aprender a valorizar as coisas boas, positivas que acontecem o tempo todo. Normalmente a gente faz isso com as coisas ruins, né? Então é uma questão de plasticidade cerebral. Quem valoriza as coisas boas do dia a dia acaba reduzindo esse nível de estresse. E também uma coisa muito importante é a maneira como se encara os desafios, né? E eu cito a Elizabeth Blackburn, que é uma cientista americana que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2007, que descreveu a respeito dos telômeros, que é uma estrutura que fica na ponta dos cromossomos, né? Quanto maior o telômero, maior a capacidade de regeneração cerebral, maior a expectativa de vida. E a Elizabeth Blackburn, ela descreveu algumas coisas que aumentam esse telômero. E uma coisa interessante é a forma como se encara os desafios, os problemas, né? Então ela descobriu, por exemplo, que as mães que tinham crianças com problemas graves e que cuidavam dos filhos ali o dia todo, tendo muito estresse, aquelas mães que encaravam aquilo como um desafio, tinham o problema e diziam, não, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Essas tinham um telômero maior em relação àquelas mães que tinham o filho com problema e que só reclamavam, só se lamentavam e tinham dificuldade enorme para lidar com aquilo. Essas mães tinham os telômeros menores, então elas tinham uma expectativa de vida menor. Então, nesse livro eu tento dar umas dicas a respeito de como se lidar com o estresse, para que dessa forma a gente fique menos doente e para que aumente a expectativa de vida. Ótimo. A Luciane perguntou como faz para adquirir os livros.
Então, esses livros são adquiridos pela internet, né, no site da Escortece, que é a editora, a Escortece de São Paulo, e também no consultório a gente vende. Tá? A Andréia, ela pede para a editora envia e a gente vai vendendo. Então, quem é de Arapongas? Isso, aí é só ir no consultório, lá é 32740620, não, esse é o de casa. É 30554277, tá? 30554277. Aí fica ali junto da Santa Casa e aí é só falar com a Andréia. E se nós não tivermos o livro ali, a gente encomenda, a editora manda. Tá certo? Ali comprando pelo consultório a gente consegue fazer por um preço melhor. Mas dá para comprar também diretamente da editora. Mas a Bom Livro vende, a Catuaí, Curitiba, a livraria Curitiba. Isso. Lá no shopping Catuaí. O livro é fácil de conseguir. Eu vou pôr nos comentários, tá? Tanto o telefone do consultório do Dr. Milton, como eu vou pôr o site da Escortece. Da Escortece, da editora, para vocês, tá? Sim. Vou colocar lá para quem tem interesse nesses. E no lançamento aí, que é a nossa expectativa, sim, um assunto muito importante. Minha frase filosófica de hoje é de um filósofo, tanto é filósofo que escreveu sobre filosofia. Manter a ordem é mais adequado que corrigir a desordem. A prevenção das doenças deve ser feita com muito empenho. Grande parte das doenças neurológicas são construídas ao longo da vida por erros nos hábitos do dia a dia. Esse filósofo é Milton Medeiros. Milton César Rodrigues Medeiros. É autor dos livros, vocês viram aqui, né? 2 livros. O primeiro, que fala bastante filosofia, e o da morte também bastante filosófico, mas a filosofia é isso, né? São frases como essa que levam a gente a pensar, né? O que a gente carrega é o que a gente... É aquela história muito simples, né? A gente colhe o que planta, né? O existencialismo sartriano, né? Eu sei que é profundo na filosofia. É isso aí, é causa e consequência, né? Então eu pauto por isso, tentar fazer prevenção. Os meus pacientes sofrem comigo, eu sou um pouco chato, um pouco exigente, mas o meu objetivo é prevenção. Porque quando a patologia se instala, quando o caos se instala, é muito mais difícil. Então a gente tem que prevenir a possibilidade da desordem. E são hábitos de vida. As doenças, elas são construídas, na verdade, né? A gente constrói, sim, por erros. Então, a gente faz e tem a consequência. Isso é um existencialismo claro e simples, né? E que a gente deve refletir. Eu, antes de colocar a frase de encerramento, queria aqui agradecer a presença do Dr. Milton aqui, aceitar o meu convite, estar aqui com nossos internautas, né? Respondeu aí muitas dúvidas. Mas a principal e a que a gente mais queria levar a todos é que a gente tem que saber o momento certo de procurar o especialista. A gente tem que descobrir que medicamento nem sempre é a salvação, muitas vezes ele ao contrário. Medicação é excelente. Hoje nós vivemos muito mais, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em ressonância, fala em tomografia, mas fala na tecnologia da criação de novas drogas, sim, novos medicamentos. Muita gente sobrevive através, hoje, do estudo de lançamentos de medicamentos extraordinários. Né? Até acho que, infelizmente, devido à questão financeira, muitas doenças ainda não têm o seu medicamento, porque vale mais a pena para a indústria farmacêutica manter a pessoa doente do que curá-la. Isso nós que somos da área de saúde sabemos que hoje tem coisas que a gente está a um passo da descoberta da cura e a gente não consegue ultrapassar esse passo. Mesma coisa quando a gente fala de motores que ainda precisa de petróleo. Né? Só existe. Só não chegamos a motores mais econômicos e mais ambientais. Hoje é o dia do meio ambiente, até queria lembrar isso. A gente só não tem esses tipos de motores porque economicamente não é viável para as grandes potências mundiais acabar com o negócio do petróleo. Dependência do petróleo. Né?
Mas temos grandes medicamentos, mas é colocar na cabeça. Dor de cabeça não é uma coisa simples, dor de cabeça é importante, tem que ser valorizada. Muita gente sofre, temos que orientar, por isso eu peço que todos compartilhem esse vídeo com outras pessoas, compartilhem no teu perfil. De repente um colega seu vê um vídeo desse, tem um problema, fala, poxa, talvez eu precise procurar um médico, e a solução do problema dele de anos de dor de cabeça pode estar ali, ou está próximo a ter um problema muito sério, acaba resolvendo e descobrindo antes de se tornar sério, resolvendo a sua situação de saúde. Então é muito importante que você compartilhe, e é muito importante ter pessoas como o senhor, né, que se dá ao trabalho de escrever além da tua profissão, porque, né, lógico que tudo tem uma relação, mas escrever, falar, divulgar, eu vejo nas lives, está sempre nas lives, orientando as pessoas, né, dizendo, olha, pense nisso, isso aqui é importante. Então, profissionais como o senhor fazem a gente acreditar que existem bons profissionais, muita gente joga tudo no mesmo balaio e não é assim. Nós temos grandes profissionais, o senhor é um desses profissionais, eu estou muito orgulhoso de ter feito um programa que eu acho que é muito importante para todos os nossos internautas. Então, novamente, agradeço por estar aqui e dar a palavra ao senhor fazer a despedida aí nos nossos internautas. Eu quero agradecer, então, a participação de todos, tá? E agradecer ao Neto pela oportunidade de estar aqui tentando orientar. A minha vida, ela é assim, eu tento melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja dentro do consultório, seja através dos livros, mas sempre tentando abrandar sofrimento. Aí é uma grande oportunidade estar aqui e poder falar sobre um assunto tão importante quanto dor de cabeça. Muito grato, boa noite a todos. Meus queridos internautas, um abraço a todos vocês. Nós tivemos gente hoje de Portugal, Estados Unidos. Acabei de ver aqui a Nereide, que sempre nos acompanha, lá de Osasco, São Paulo, Inajá, Piraquara, Curitiba, Londrina. Né? São várias cidades nos acompanhando, porque o assunto realmente é importante e serve a todos nós. Eu queria comunicá-los que semana que vem, quarta-feira que vem, é Dia dos Namorados. E o André Padovan, que vocês já conhecem, já veio até 2 vezes, ele me ligou e falou, Neto, eu tenho um tema muito legal para o Dia dos Namorados. Vamos falar da química do amor? Falou, olha, vamos falar da química do amor. Por que o teu relacionamento não dá certo? Tem alguma coisa ali na química que vai muito da questão cerebral, vai muito da questão de você estar preparado para isso tudo. Então, semana que vem nós vamos falar da química do amor no Dia dos Namorados com o André Padovan. Então eu espero você quarta-feira que vem, aqui, 8h30, no canal A, tá? Para a gente filosofar sobre amor também, porque temos que filosofar sobre tudo na vida. E tudo tem a sua importância, o amor é muito importante. A pessoa que está amando, tenho certeza, tem menos dor de cabeça, né? Com certeza. Libera mais endorfinas. Libera mais endorfinas, que é uma química. Sim. A química do amor também é uma solução para os nossos problemas. Então, eu espero você quarta-feira que vem aqui. E a nossa frase de encerramento é uma frase, né, mais alegre, que é: ontem aconteceu a pior dor de cabeça já ocorrida no mundo. Por quê? Ora, porque foi em mim. Porque seria mais do que isso. Né? Isso quer dizer que todos nós, toda dor nossa é a maior dor que existe. Né? O Orlando Arlegia é um frasieiro, é uma pessoa que escreve frases e lança na internet. E algumas são bem inteligentes e acaba dando certo com o nosso programa de hoje. Né? A nossa dor sempre é a dor pior, mas tem solução para a gente eliminar essa dor. Então, nós vamos encerrar aqui. Quarta-feira que vem espero todos vocês. Vou daqui a pouco conversar com todos vocês, um a um, vou respondê-los, dar a boa noite, o meu agradecimento por você estar aqui com a gente. Então, nós encerramos agradecendo ao Dr. Milton. Quero agradecer a presença da Érica, esposa do Dr. Milton, que está aqui com a gente nos estúdios. Agradecer o Yudi, que está sempre aqui colaborando na nossa parte técnica, levando qualidade de imagem e som
para você, porque se não fosse a imagem e o som que o Woody coloca para vocês, né, vocês não estariam aqui há 1h30 quase assistindo a gente. Então, um abração, até semana que vem. Tchau a todos. Beijão do Neto.